Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade aqui presente, um momento de dor, de tristeza que a gente passou por esses dias, desde o dia do acidente de Cacá. Eu tive uma relação com Cacá muito próxima, junto também com seu pai aqui nesta casa, no nosso primeiro mandato. Militamos junto em um partido, viajamos junto diversas vezes, diversos congressos, buscando a melhoria da qualidade de vida desse município. Cacá é uma pessoa introvertida, alegre, radiante, contagiante, e isso me deu muito. Eu estava viajando quando eu recebi a notícia do falecimento de Cacá, Ana Lívia, e foi o que eu estava falando com o Tássio. Para a gente é doloroso, ainda mais da maneira trágica como aconteceu o falecimento de Cacá através desse acidente que vem acontecendo no dia a dia da nossa cidade, como a própria nota do prefeito relatou que isso acontece no país todo. Mas eu gostaria de colocar um ponto positivo, porque Ana Lívia citou meu nome em falar de minha iniciativa. A iniciativa desta casa, através do nosso encaminhamento, na realidade, tentar diminuir esse sofrimento futuro. Não foi possível diminuir para Cacá, infelizmente, mas não era isso que nós queríamos. Esta casa não queria isso, acredito que o prefeito não queria isso, acredito que o pessoal do trânsito também não queria isso, mas infelizmente aconteceu. Mas só que por ter acontecido, nós também não podemos cruzar os braços e deixar por isso mesmo, não, de maneira nenhuma. A discussão que nós trouxemos aqui para esta casa é o que tem que acontecer normalmente. Nós não podemos simplesmente impor um projeto de lei ou impor uma regulamentação por nós acharmos que tem que ser daquele jeito. Mas nós temos que buscar a sociedade, o grupo envolvido, para discutir, para ver como é que seria essa regulamentação. Questão de velocidade, questão de comportamento, questão das advertências e assim sucessivamente. Isso precisa ser discutido. Eu não coloquei o projeto de lei aqui nesta casa, eu apenas fiz uma discussão, uma audiência pública para discutir, para evitar esse tipo de coisa. Mas infelizmente não deu tempo de que aconteceu com o Cacá. Mas não era, o alvo não era que não acontecesse com o Cacá, não acontecesse com ninguém. Mas infelizmente aconteceu. A audiência pública foi essa. Tivemos poucos motoboys aqui, porque a maioria foi representante de um ponto do outro que esteve aqui nesta casa. Queríamos e esperávamos muito mais para que ele aqui ouvisse os exemplos de Itabuna, como foi em Itabuna a implantação. O próprio superintendente do trânsito aqui de Ilhéus, Rogério Buralho, esteve aqui presente, contou como é o trabalho do dia a dia da própria Sutran. E isso que a gente está querendo é fazer a organização do trânsito dessa cidade, com a nossa participação de todos os vereadores desta casa. Quer trazer essas questões para ser discutido, porque são pautas interessantes e que a gente precisa para evitar esse tipo de dor, para evitar as percas que nós estamos tendo no dia a dia, como o próprio vereador Nerival colocou aqui 6 ou 5 mortes, e que foi verdade, pessoas que morreram por acidente e atropelamento de quê? De moto, de carro também, né, vereador Macrise? Mas é isso que vem acontecendo no dia a dia. Mas a nossa intenção, jamais de maneira nenhuma, é apoiar a clandestinidade, é fazer que o clandestino seja legal. Não, nós não estamos querendo isso. Nós queremos fazer com que as coisas melhorem nesse município, e que aquele sofrimento que venha trazer futuras dores, que ele não tenha. E isso que nós queremos fazer. E isso nós não temos conseguido, porque é um município complexo, é grande, e tem muita gente que ela torce ao contrário daquilo que se pensa em fazer. Se fazer aqui, dizer, vamos fazer uma reunião para discutir o transporte clandestino no município de Ilhéus, um monte de gente vem contra. Mas é uma discussão que nós precisamos fazer, e partiu já da senhora essa discussão. É legal ou não é legal? A Praça Rui Barbosa, é legal o trânsito? O que precisamos é discutir isso. Se o transporte público é deficitário, aí é que a discussão tem que ser grande, maior ainda. Porque se o transporte público, que é uma concessão pública autorizada por esse município, ela tem que ser discutida, ou ele melhora ou ele muda, ou então a gente vai ter que usar o alternativo. Infelizmente é isso que precisa. O que não pode é a população pública, que é o interesse público maior, ser prejudicada com horários de ônibus, ser prejudicada com ônibus ruins, e assim sucessivamente, linhas que não existem
transporte. O que não pode é essa população ser prejudicada. Que a população não pode tomar esse prejuízo e não pode ser desse jeito tratado, da maneira que estão sendo tratadas. Então, dona Lívia, eu quero somar com a senhora e pedir a Deus, que o Espírito Santo de Deus fortaleça a senhora, como eu falei com o Tássio, todos os familiares. A dor é grande, a perca é grande. Eu conversei com o Cacá um dia antes, ali na Avenida Itabuna, parei, conversei com ele, marcamos para comer um quibe e tal, e depois, de noite, eu soube a notícia que Cacá tinha sido atropelado. Muito obrigado. Senhor presidente. Discussão, vereador Matriso. Senhor presidente, boa tarde aos presentes nesta sessão. Professora, na verdade, a minha relação pessoal é mais próxima com a senhora do que com Cacá, mas todos nós conhecíamos Cacá como uma pessoa irreverente, uma pessoa alegre, uma pessoa para frente, e eu tive alguns contatos com ele, porque eu sempre frequentei muito essa casa, e por isso tem também os meus sentimentos pelo fato ocorrido. Por uma questão de justiça, eu quero iniciar. Eu também li o texto que a senhora fez referência, e como a natureza do texto era justamente ser provocativo, e aí ele vinha com algumas ironias até para provocar, o nome da entidade que fazia referência lá, que é a Astracom, eu conheço as pessoas que eram dirigentes dessa entidade, e justamente a sigla Astracom, porque era a Associação de Transporte Complementar. Mas aí foi colocado no sentido até de fazer a provocação, o debate, a ironia. Assim também como já foi publicado, eu li no blog essa semana passada, de que a diretoria da Astracom se juntou com a diretoria e os seus associados da Copetrans, que é a Cooperativa de Transporte do Sul da Bahia. Então, a Astracom, neste momento, já não está mais em atividade e os seus membros juntaram-se com o da cooperativa e agora dá o andamento à cooperativa. Mas a senhora foi muito feliz quando coloca para a gente aqui de que, mesmo no calor da emoção, a senhora foi muito tranquila em mostrar de que a gente precisa fazer um ato contínuo da educação. A gente tem até eu trabalhei no Dom Bosco, na Uma Network, e lá a gente tinha uma frase em muitos lugares na instituição, que dizia assim: se planeja para 1 ano, pode plantar arroz. Se planeja para 10 anos, pode plantar árvore. Se planeja para 100 anos, eduque a humanidade. Então a educação é um trabalho a médio, longo prazo, de muito sacrifício. E é importante a gente dizer de que a Superintendência de Transporte de Ilhéus precisa urgentemente de ter mais condições de trabalho, porque o Maio Amarelo que a senhora citou foi do governo, claro, porque a Sutrans é do governo, mas ainda este ano, talvez até por seu início de governo, teve muito pouca colaboração direta da estrutura de governo. Os agentes de trânsito, e a gente precisa dar também os aplausos a quem se empenhou, os agentes de trânsito correu atrás de algumas entidades privadas, se organizou e montou uma estrutura no ginásio de esportes, levaram crianças de várias escolas para lá, para mostrar como era o funcionamento na prática do trânsito, e só com esse trabalho continuado que a gente vai conseguir. Só que aí me entristece, inclusive, quando na reforma administrativa, que eu até questionei isso no governo, mas não consegui nesse momento, primeiro, convencer a mudança, de que a Superintendência de Transporte e Trânsito, a partir agora da sanção da lei da reforma, já deixa de ser superintendência e passa a ser diretoria de transporte e trânsito. Ou seja, politicamente até você ainda agora está menor. Representativamente na política você está menor. Você tem secretário, tem os presidentes, tem superintendente, depois vem uma outra função para depois vir diretor. Então, isso não é legal, não ajuda para esse debate. E aí fica o desafio, inclusive, para nós aqui, que este ano nós vamos discutir e votar o PPA, que é o Plano Plurianual,
para que a gente possa retomar esse debate com o governo e convencer o governo, senhor presidente, de que o transporte de trânsito, se não voltar a ser uma secretaria, que seria o ideal, uma autarquia, pelo menos, para que possa ter as condições, a estrutura e até acompanhar o debate nacional, que é nesse viés em relação à questão do trânsito. E aí, para dar continuidade, vereador Gerbson, tem inclusive aqui o decreto que Vossa Excelência fez referência. Na verdade, não é um decreto, eu estou com a cópia aqui, é um projeto de lei, e que pelo teor que está aqui, ele se iniciou na Câmara de Vereadores e o prefeito sancionou a lei. A cópia da lei está aqui. Então, de ACM Neto de Salvador, o projeto foi da Câmara e o prefeito sancionou. Aí na lei diz que em 120 dias o prefeito irá regulamentar a lei através os detalhes através do decreto. E aí esta casa, como os meus antecessores já colocaram, inclusive tem iniciado o seu dever de casa quando provocou a discussão da lei do motoboy. Importante dizer que a gente precisa, enquanto vereador, aí sim, pegar a lei que já foi votada há umas 2 legislaturas anteriores em relação ao motofrete. Já existe nessa casa, se não estou enganado, até do vereador Alisson Mendonça, o projeto de lei, que já foi votado, já existe uma lei em relação ao motofrete. Agora a gente precisa ver o que carece de regulamentação dessa lei e a fiscalização dessa lei. Assim como, repito, todas essas leis que a gente está aqui na intenção de fazer, de regulamentar o motofrete, o mototáxi, estas leis por si só não vão eliminar a violência no trânsito, que mata mais do que em alguns países que estão em guerras declaradas. O processo de educação a médio e longo prazo é que de fato vai melhorar, porque nós temos um processo de falta de educação no trânsito generalizado, do pedestre, do ciclista, do motociclista, do condutor, é generalizado. E eu sou condutor de veículo e também de moto desde 2006, e graças a Deus também o único acidente que eu tive foi por um deslize do condutor do carro e que me fez colidir com ele. Mas é esse processo. E para finalizar, senhor presidente, eu ia apresentar esta notícia no grande expediente, mas como o momento é oportuno, nós já temos também agora um trabalho a menos para esta Casa Legislativa, porque eu consegui ter acesso hoje à Lei 2.829, de 10 de maio de 2000. E esta lei, senhores, trata da criação do sistema de tax-lotação e da outras providências. Então, nós já temos uma lei criada no município de Ilhéus, agora não está regulamentada e não está sendo executada, e aí nós vamos aqui nessa tarde e noite de hoje votar um requerimento que o nosso gabinete fez, e os vereadores que assim se sentirem à vontade e quiserem subscrever, é importante, fiquem à vontade, um requerimento de nossa autoria para que o prefeito faça a regulamentação desta lei, para que a gente possa começar a aplicá-la e aí organizar, como a senhora também citou, onde serão os pontos de parada, quais são os trechos que vão ser explorados. Então, é um trabalho que inclusive o prefeito Mário Alexandre já tinha aceitado uma mesa de debate para chegar neste objetivo final, que hoje eu tive a felicidade, por coincidência até, porque realmente não chegou na minha mão hoje, de conhecer de que já existe um bom projeto de lei que trata justamente do tax-lotação na cidade de Ilhéus, para que a gente possa facilitar e melhorar para todos. Senhor presidente, agradeço a tolerância, senhora Lívia, minha amiga, posso dizer, meus sentimentos, e continue acompanhando e colaborando com esta casa, porque quanto mais a gente ouve, quanto mais a população vem aqui, menos a gente erra, mais a gente faz leis que estejam próximas
das pessoas, né, de ajudar as pessoas. As leis precisam ser mais humanizadas. E quando vocês vêm para cá, ajudam a gente nesta construção. Muito obrigado, senhor presidente. Ontem foi